A FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Fernanda Zandonati. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Dá uma olhadinha para sua mão. Você já notou como ela é importante para o seu dia a dia? Seja para pentear seu cabelo, colocar uma roupa, lavar uma louça, dar um abraço em alguém, né? Daquele aperto de mão bem forte. A sua mão é uma forma que o seu corpo tem para reconhecer o mundo. E ela virou tema de exposição. A exposição Mãos à Obra está acontecendo até o dia 30 de junho lá no prédio administrativo do IFES. A entrada é gratuita e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência bem bacana. E hoje, no Conexão, quem veio falar sobre a exposição são os idealizadores, o Léo Pichara, a Yasmin Sanfer e também o Carlos Bal. Espero que gostem do programa, faremos um breve intervalo e já a gente tá de volta. Fica com a gente. Conexão. Estamos de volta com Conexão e hoje o nosso programa vai falar sobre arte. Tema bom, né? Os nossos convidados são os artistas plásticos Léo Pichara, Yasmin Sanfer e Carlos Bal. Eles são idealizadores e organizadores da exposição Mãos à Obra, que vai acontecer até o dia 30 de junho lá no prédio administrativo do IFES. Olha, tem um mês inteiro para ir curtir, então, essa bela exposição. E pra gente começar o nosso Conexão de hoje, o Léo Pichara, ele vai falar pra gente, afinal de contas, por que esse tema? O que significa esse tema, Mãos à Obra? Bom dia a todos. E, Léo, o que você quer dizer com esse Mãos à Obra? Bom dia a todos, bom dia, Fernanda. Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer aos cidadãos vandanovenses pela essa oportunidade de estarmos aqui, também representando o IFES, que é uma instituição muito importante na educação do Brasil e na cidade, e falar que estamos de portas abertas a todos vocês, porque é uma instituição aberta, que é de todos, e vocês podem usar o IFES sempre que quiserem entrar. E nós temos a biblioteca, nós temos espaços que podem ser utilizados para visitação, para vários eventos que acontecem. Então, é uma casa aberta a todos. A exposição Mãos à Obra surgiu da importância de darmos valor ao nosso corpo, principalmente às nossas mãos. Eu percebo que a gente não dá o valor que a gente precisa às nossas mãos, elas são muito necessárias, e aquilo sempre me fascinou. A linha das mãos de cada um, o tato, e a importância que ela tem no trabalho das pessoas. Então, eu decidi fazer, eu tenho a fotografia, sou professor de inglês, mas tenho a fotografia como hobby. E decidi fazer em preto e branco, fazendo também uma homenagem à fotografia do mundo, quando ela começou sem muita alta definição. A gente não está preocupado com uma definição incrível. A gente quis fazer como se fosse filme de 8mm, deixar a luz estourar, então para ficar um preto e branco bem bonito, mais antigo. A gente teve toda essa preocupação e eu escolhi 8 pessoas para fotografar, mas eu fiquei muito feliz que não ficou só nisso. Eu conheci uma tradutora, que é a nossa intérprete tradutora de Libras, Yasmin, e vendo o trabalho dela num simpósio, fazendo interpretação e tradução de Libras, eu falei, é isso, a gente precisa adicionar a fotografia e o vídeo, porque a gente precisa também saber as histórias por trás dessas mãos. Então a gente quer exatamente isso, que as pessoas vão até lá não só para ver a fotografia, mas saber quais são as histórias por trás dessas mãos, porque nós fizemos vídeo documentários também. A pessoa vai levar o celular e com a leitura do código em cada foto, ela vai poder descobrir a história por trás dessas mãos. E tá muito bonita, assim, tá muito interessante. Yasmin, como que foi fazer essa exposição? Você tratou da parte fotográfica, também da parte visual, é isso? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, porque quando se fala de arte, é algo que realmente precisa desse espaço para desconstruir, né? Algumas coisas que a gente tem de quanto sociedade, quanto mundo, enfim. Eu acho que a exposição Mãos à Obra trouxe para mim uma experiência única na questão do processo criativo. Acho que teve como se fosse uma imersão mesmo artística dentro da própria exposição.
Porque quando se fala de inclusão, eu acho que essa palavra às vezes exclui também, no caso das pessoas cegas ou das pessoas surdas, das pessoas transexuais. Eu acho que isso é mais, porque no processo criativo a gente viu que estava ali presente nesse aspecto artístico, né? O Léo trabalhou a parte da fotografia e eu fiquei com a parte de vídeo e tradução. Na verdade, os três trabalharam muito juntos e trouxe cada um uma experiência, né? E acho assim, a questão da mão é muito importante porque ela tá no cotidiano, ela tá ali todo dia e a gente não se percebe. E eu acho que com essa exposição o corpo da gente ficou tão presente que a gente se tocou, a gente tem mão, né? E tipo, é óbvio, mas é algo que tá ali, a gente produz arte. A Libras também, que é uma coisa visual, que surge a partir do corpo, dos olhos, das expressões faciais. E acho que às vezes a gente não presta atenção nisso, né? E essa exposição que tá aqui em Venda Nova do Imigrante, eu acho que vai trazer para a comunidade desconstrução do que você entende como corpo, do que você entende como sujeito na sociedade, até mesmo como protagonista, né? Também gostaria de convidar as pessoas para o seminário de Humanidades, que vai acontecer também nesse período, do dia 3 até o dia 6 de junho, que também vai ser no IFES, e aí a exposição vai ficar o mês todo. E Carlos, né, o Carlos Bal também está aqui com a gente. Quando a gente pensa em organizar um evento de arte, é muito diferente da gente organizar um escritório, organizar uma casa, que é uma coisa concreta, prática, é aquilo naquele lugar. Quer dizer, você está lidando com abstrato. Como que você trabalhou isso para estar ajudando nessa organização? Bom dia. Bom dia, oi todo mundo. Na verdade, assim, a gente começou, quando eu comecei a trabalhar com eles, a ideia inicial, assim, de trabalhar era simplesmente fazer a parte de comunicação, né, de fazer a divulgação mesmo, assim, da exposição. Só que eu carrego na minha carreira uma experiência grande, assim, em organização de evento, né, em comunicação para evento e tal. Então, na hora que eu comecei e a coisa estava sendo feita tão perto de mim, e aí eu falei bem assim, gente, eu não vou ter como eu não interferir nesse processo, não falar sobre as coisas que precisam ser ditas. E aí eu acabei tendo alguns insights, assim, durante o processo criativo, principalmente em relação ao público que vai visitar a exposição. Tanto para receber a comunicação da divulgação da exposição, que eu acho que deveria ser um material que efetivamente despertasse o interesse das pessoas e fizesse com que as pessoas meio que ficassem na expectativa do que elas vão encontrar lá, como também na parte de criação da exposição em si. Porque, na verdade, a exposição, como a gente já tem dito assim, a todas as pessoas e está colocando na divulgação, é uma exposição interativa. Então você vai lá, você vai olhar as obras, tem um QR Code, aquele códigozinho de barra quadradinho, onde a pessoa faz leitura com o smartphone e ela vai pro vídeo contando a história de cada mão. E aí eu percebi nesse processo criativo que a exposição não era simplesmente uma exposição, era uma experiência. E eu acho que a experiência, quando se fala de arte, eu acho que ela tem que ser sensorial e ela tem que ter a coisa da luz, tem que ter a coisa do vídeo, de você se sentir num outro espaço, de você perceber as coisas além da obra. Então a gente trabalhou muito em relação a isso, assim, dentro da exposição. Com luz, com vídeo, com o posicionamento das fotos dentro, entendeu? Então foram vários aspectos que a gente foi colocando em consideração para poder montar a exposição, não só a parte de comunicação, né? E a gente ficou muito, muito feliz assim, com a recepção que as pessoas tiveram da exposição. E eu acho muito importante também a gente falar a respeito da interatividade. Eu quero tocar de novo nesse ponto, porque eu acho que é um dos grandes elementos que faz com que desperte o interesse das pessoas. Às vezes a gente fala assim, uma exposição. Uma exposição de quê? É fotografia. Ah, tá. Não, mas tem um código de barra que você vai descobrir isso. Aí o olho da pessoa brilha, sabe? A pessoa olha a coisa de outra forma. Assim, fala, nossa, que legal. Tem gente até que fala, ai, que chique, né? Mas é efetivamente isso, entendeu? Como a Yasmin bem falou, eu acho que a história dessa exposição é meio para desconstruir alguns conceitos, sabe? De falar, a exposição não é necessariamente você ficar parado olhando para a obra. Você pode interagir com ela, você pode fazer parte daquilo, você pode... Inclusive, a gente na exposição,
a gente incita as pessoas a fotografar as próprias mãos e postar no Instagram ou no Facebook marcando o perfil da exposição para que a gente possa compartilhar isso também, entendeu? Então é mais um jeito da pessoa participar da exposição. Então minha inserção nesse processo criativo aí foi muito em relação a isso, ao como que o visitante vai perceber aquela experiência, como que a gente potencializa essa experiência para o visitante, entendeu? O que ele vai encontrar ali e se essa comunicação do que eles quiseram fazer vai ser efetivamente passada para essa pessoa que vai visitar, entendeu? Então, porque às vezes a pessoa está muito incluída no processo de criação e ela acaba não olhando com o olhar do outro, né? Então eu acho que quando você começa a perceber o olhar do outro, fala bem assim, isso aqui talvez a pessoa não entenda, então a gente vai ter que colocar de uma outra forma. Então basicamente minha participação no projeto foi essa, entendeu? Além da divulgação. Conexão de hoje está falando sobre a exposição Mãos à Obra. Faremos um breve intervalo, voltamos já já. Conexão. Estamos de volta com Conexão. Hoje nossos convidados são os artistas plásticos Léo Pichara, Yasmin Sanfer e Carlos Bal. Eles que estão com a exposição Mãos à Obra, que vai acontecer até o dia 30 de junho ali no prédio administrativo do IFES. É imperdível, viu? Tem que dar uma olhadinha lá. E, bom, agora eu queria que vocês três me contassem, são 8 histórias, né? A base de toda essa conversa são 8 histórias. E a gente sabe muito bem que a história do outro muda um pouco a nossa vida, nem que seja aquele estalo que você pensa, nossa, como ele pôde fazer isso, ou que pessoa sensacional. O que mudou na vida de vocês e qual foi a história para cada um de vocês mais impactante? Eu acredito que teve um vídeo, documentário, que mexeu com todo mundo, porque aí foi difícil trabalhar, porque envolveu emoção, e aí, nos 8 vídeos, acho que a palavra que circulou ali tudo foi empatia. Acho que a gente realmente teve uma empatia muito grande pelo protagonismo das pessoas que estavam aparecendo no vídeo, né? Falando de cinema também, dessas pessoas que não são vistas, e agora elas são vistas, e elas se veem na tela, né? Teve um vídeo do Antônio Pedruzzi, é um homem trans, né, meu amigo, nosso amigo, e foi, sensacional fazer o vídeo com ele, a fotografia com ele e também a parte da tradução para Libras. Porque você, enquanto sujeito trans, você nasce menina e aí você agora, desde criança, se identifica como menino e aí faz essa transição toda do nome das pessoas. A comunidade também tem que fazer parte dessa transição. E ele é um homem trans. Então, acredito que o vídeo do Antônio, ele vai trazer até no aspecto de gravação, vai trazer um choque na hora de ver, pra gente desconstruir, na verdade, o que é a mulher e o que é o homem, né? O que, na verdade, somos pessoas. E isso vai além. Então, quando a gente olha aquela mão, a gente julga ser, não, é uma mão feminina? É uma mão masculina? O que é isso, na verdade, né? Então, acredito que o vídeo do Antônio vai trazer uma essência muito grande do que a gente tem como pessoa na sociedade. Eu acredito que foi sensacional essa experiência da produção criativa. Eu acabei escolhendo as pessoas, um pouco com Yasmin, mas acho que a escolha das pessoas foi basicamente minha. Ela me ajudou em alguns pontos, mas sempre concordou e trouxe a figura de um cego. E aí eu comecei a me imaginar sem a visão. Foi muito difícil para mim. Eu que sou professor e a pessoa perdeu a visão já depois de um tempo, que enxergava e passou a não enxergar, eu fiquei me imaginando sem esse sentido. E foi muito difícil, então me tocou muito. Eu não vou falar nome porque eu quero muito que as pessoas vão até a exposição. A gente fez um spoilerzinho, mas o bom é que lá na exposição ninguém sabe de qual é a mão de ninguém, porque não tem nome, não tem identificação nenhuma. Só quando a pessoa vai até a exposição e depois de ver a foto, ela descobre, entrando na história da pessoa através do código, que ela vai para o vídeo e aí ela descobre quem é aquela mão daquela pessoa. Então, são mãos, igual o Yasmin falou, somos seres humanos, estamos ali, né, sem identificação, apenas somos. Não, temos pessoas de fora da comunidade também, mas a maioria daqui, da nossa comunidade. Eu acho que só uma pessoa, né, que não é daqui, só
Só uma pessoa, um caminhoneiro, um ex-caminhoneiro, comerciante. Ah, tá. E temos uma pessoa de circo também, que é da região, mas que anda, que é trapezista, então anda por várias cidades. Tem uma história muito bonita também do circo. Uma história também com a religião dela, né? Que ela é, se não me engano, ela é protestante, não é? E ela fala muito de Deus, e é muito interessante. Então essa pessoa cega e o Braille, eu fiquei muito curioso a aprender mais a respeito do Braille, porque é muito importante. E como é importante a gente fazer tudo acessível a essas pessoas. A acessibilidade precisa ser real, não pode ficar só na palavra, ela tem que ser real, ela tem que estar na vida das pessoas. A gente precisa pensar, e a arte é uma forma de chegar até isso. A gente acredita muito nisso. Então a história do cego que usa as mãos como olhos me tocou muito. Pra mim, eu acho que essa exposição, na verdade, essas 8 mãos, essas 8 pessoas que foram escolhidas, eu acho que elas foram escolhidas por uma amostragem mesmo, assim, né? Mas que eu acho que ela reflete muitas e muitas e muitas outras pessoas que usam as mãos. As cozinheiras, as costureiras, os artesãos, os mecânicos, padeiros, enfim. Tanta gente que usa as mãos e precisa das mãos para sobreviver, para levar sustento, enfim. Eu, inclusive, que eu sou designer gráfico, então eu acabo precisando das minhas mãos o tempo inteiro. Sou descendente italiano também, então se a gente fica sem mão, a gente não consegue nem falar. Enfim, e aí quando você pensa nisso como uma amostragem, você vê que o negócio é infinitamente maior, sabe? É você efetivamente dar um olhar microscópico para um problema macroscópico, né? Porque você está falando daquele momento, daquela pessoa, daquela função, o que é importante daquela mão. Mas depois, quando você começa a trabalhar num processo criativo como foi essa exposição, Mãos à Obra, você começa a perceber e começa a ter um olhar diferente para as pessoas. Hoje, por exemplo, eu não consigo ir num caixa do supermercado e não ficar olhando para a mão da menina, mexendo no negócio, falando, nossa, que importante que é a mão na vida dela. A pessoa que repõe a coisa no supermercado, na prateleira, a pessoa que está servindo a comida no restaurante, o garçom que leva a bandeja. Enfim, é tanta coisa. E você vê como tem uma das pessoas que não tem uma das mãos e você fala, nossa, como é que essa pessoa faz? Como é que eu faria no lugar dessa pessoa se eu não tivesse uma das mãos? Sabe, você tem que se readaptar, reaprender a usar a outra mão. Vai que você é destro e perde a mão direita, e como é que você agora vai ter que ser canhoto, que é a única mão que te resta? E a forma como ele achou, né, para trabalhar e continuar trabalhando e exercendo a função dele. Então, assim, faço das palavras deles a minha, que é essa história da inclusão. A inclusão, ela não pode ser uma inclusão dita, teórica, ela tem que ser uma inclusão prática, ela tem que realmente acontecer, ela tem que realmente ser feita, porque as pessoas, a grande parte das pessoas não estão preparadas para o mundo, eu até falo que às vezes o mundo, a gente é garfo no mundo de sopas, né? Essas pessoas são garfos no mundo de sopa, então elas não estão adaptadas para o mundo como ele é. E a gente tem que... Eu acho que a arte também é um bom caminho para a gente construir isso e desconstruir alguns conceitos, né? Construir esse conceito de que a acessibilidade ela tem que existir e desconstruir o conceito de que o mundo já é acessível. Não, o mundo não é acessível. Não é acessível para todos e isso é muito injusto. Muito injusto. E aí eu acho que a arte vem para isso, né? Para a gente abrir essa discussão, esse pensamento. Faremos um breve intervalo e voltamos já já. Conexão. Estamos de volta com Conexão e hoje o nosso bate-papo é sobre arte, né? Tem uma historinha que eu adoro que é assim, tinha um político e um engenheiro conversando e tinha um artista sentado olhando pro lago. Aí os dois não entenderam nada, né? O que esse cara, esse louco aí tá fazendo olhando pro nada? Chegou uma senhora e falou assim, ele tá olhando, olha, uma coisa que vocês nunca vão ver, porque a arte é vanguarda, né? A arte enxerga tudo lá longe. E agora no nosso último bloco a gente vai pedir que os nossos convidados façam as considerações finais. Foi muito legal ter vocês aqui, muito bom conhecer um pouquinho mais, né? Porque vocês têm um olhar que a gente não tem. Quem vai olhar para uma mão e pensar que é arte? E né? Uma grande arte, né, Carlos? É uma grande arte. E a gente teve esse cuidado ao longo do processo todo que a gente estava, né, criando e desenvolvendo a exposição. Principalmente quando a gente estava fazendo a tradução para Libras, assim. Então,
Foi um trabalho que foi feito muito com alguns passos, assim. Então a gente teve as fotografias, surgiu a história de filmar a vida de cada pessoa daquela, depois a gente editou aquelas histórias todas para a gente ter o material final, depois o material final foi exposto para Yasmin, que a Yasmin fazia a tradução simultânea daquilo, mas a gente precisava ter o cuidado, e ela vai poder falar melhor disso do que eu, precisava ter o cuidado para efetivamente contextualizar aquela tradução, que não era simplesmente uma tradução mecânica, tinha que entender como é que era a vida daquela pessoa para fazer o movimento e a configuração de mão correta, enfim, e montar a exposição, que até porque a gente fez tudo com recurso próprio, assim, a gente não teve financiamento de ninguém, de governo, nenhuma iniciativa privada, nada disso. A gente teve alguns parceiros, que o Léo vai falar daqui a pouco quem são, mas foi uma iniciativa muito pessoal, assim, principalmente deles, e eu entrei no meio do processo, né, e abracei também o projeto como se fosse meu, mas foi uma coisa muito, muito pessoal, assim, e de um esforço muito particular, porque não teve financiamento, enfim, tudo que foi feito a gente tirou do nosso bolso mesmo, a gente ficou até 11, meia-noite fazendo vídeo e editando, e dias a fio, enfim, foi um trabalho grande. Mas eu acho que a Yasmin pode falar um pouco melhor a respeito de como foi fazer a interpretação, e que eu acho que é um dos pontos altos da exposição, é a questão da acessibilidade. Yasmin? Como o Carlos disse, eu acho que a questão do processo criativo foi incrível, porque a maioria das exposições que a gente vai à Vitória, ao Rio, a gente vê algo muito mecânico, mesmo muito robótico, engessado. No caso, o artista produz a obra toda, daí fala, inclusão, vamos contratar o tradutor-intérprete. Daí o tradutor-intérprete vai, mas não como parte da arte. Ele tá ali. Ele não tá participando, ele não tá... participar é uma palavra que tá muito nos documentários também, né? Ele não tá participando, ele não tá colaborando com a arte. E no Mãos à Obra traz um ponto de vista diferente e contemporâneo também, porque você traz aquela tela do tradutor-intérprete na lateral ali do vídeo, mas aquilo talvez não vai incomodar você. É uma estética diferente a ser pensada. Então, nessa produção, nesse processo criativo, a Libras estava presente, o processo de tradução também estava presente dentro da própria arte. Ou seja, o Mãos à Obra foi pensado para públicos, não foi pensado exatamente por um público, né? Porque quando a gente cria arte, artistas pensam, não, eu vou produzir arte para aquele tipo de artista, para aquele tipo de pessoa, né? E o Mãos à Obra, ele ampliou cor, tem cores, tem raça, tem gênero, tem língua, tem experiências sensoriais. Então, tipo, é incrível porque a tradução de Libras está ali dentro e foi parte daquilo. Não foi pensada fora. Não, agora eu produzi e vou trazer a tradução. Não, ela estava ali, né? Isso também é um protagonismo, quando se fala da comunidade surda, esse movimento da comunidade surda, é super relevante, potencializa esse movimento. Então, acho que é uma experiência única e vou ousar dizer mesmo, não teve isso no Espírito Santo, não teve. Eu faço traduções em galerias lá na Vitória e não tem. Eu sempre sou chamada depois de uma semana que eles já tinham pensado, sei lá, um ano a produzir aquilo. E aqui não, a gente fez essa imersão. Acho que todo mundo participou dessa imersão cultural e artística dentro do Mãos à Obra e foi incrível. Isso realmente tem que ser falado, eu acho. Agora, a tradução em Libras, que eu vi agora que é singular, né? É a Libras, é isso? Olha só. E você estava me contando, né, um pouquinho antes do programa, que não é fácil você fazer uma tradução simultânea, né? O negócio, você tem que ver o todo para depois começar essa tradução. Explica pra gente. Nos estudos da tradução e da interpretação, no estudo da tradução especificamente, a gente tem duas áreas. Então, tradução e interpretação são duas coisas diferentes. E é uma coisa que a gente discutia também no processo, né? Porque quando se fala de tradução de modalidade oral auditiva, no caso o inglês, o português e o francês, você tem ali um material, um computador que você pode escrever e pode consertar. E aí você joga, o Carlos falava, então você pode pegar e jogar por e-mail, que aí o cara que vai receber a tradução já tá ali. Mas quando se fala da Libras, da língua brasileira de sinais,
que é brasileira, no caso se for para os Estados Unidos, língua americana de sinais é diferente. Então, quando você fala na Libras tradução para língua de sinais, envolve corpo, e o corpo nunca está preparado para alguma coisa. Então, isso surge uma questão de interpretação e de performance também. Então, você tem ali a pessoa que está gravando, o Léo está gravando, o Carlos está mexendo na luz e eu tô ali esperando, o tradutor tá ali esperando para acontecer isso. Mas enquanto essa mensagem, o português não vem, a gente também tem que fazer um processo de tradução antes para eu saber qual é o sinal, por exemplo, de trapezista. Como que eu vou fazer esse sinal? Como que eu vou produzir esse sinal? Então, isso é muito abstrato e subjetivo também para mim. Depende também do meu conhecimento de mundo. Então, eles estavam ali, conheciam muita coisa, também tinha um repertório incrível. Eu sempre estava perguntando, não, mas o que é essa palavra? O que significa isso? Qual o conceito daquilo aplicado à vivência daquela pessoa? Então tem isso. No processo de tradução existe tradução e interpretação. Mas quando fala da Libras, da língua de sinais, o tradutor precisa de uma performance para que ele consiga interpretar aquilo que está passando. E o documentário é incrível porque são diversos contextos, assim. Não tem um tema específico, é uma coisa também que a gente sempre fica falando. Eu não estou falando só de circo. Eu estou falando de circo, estou falando de igreja, estou falando de gente que faz pão, gente que trabalhou em obra na BR de Brasília, trabalhou depois com madeira. É incrível, então é diverso, assim. Então acho que a tradução também esteve muito presente está muito presente nessa exposição. Bem, eu não vou falar muito porque eu acho que a arte, a fotografia, ela fala por si. Então eu gostaria, na verdade, de agradecer a todos da rádio pelo convite. Venda Nova tem sido uma cidade incrível para mim, porque me recebeu muito bem como professor. E nesse momento a gente precisa muito de ressaltar a educação, que é uma coisa importantíssima. Sem ela a gente não consegue um país digno, né, independente de qualquer coisa. Então eu gostaria de falar que a exposição faz parte do primeiro simpósio de humanidades, e a humanidades envolve filosofia, sociologia, artes, envolve o ser humano, e isso é muito importante. E ele vai acontecer, esse simpósio, de 3 a 6, aberto a todos da comunidade, todos os ouvintes, vocês podem ir ao IFES e participar. E a exposição específica Mãos à Obra fica de 3 a 30 de junho, então não tem desculpa, o mês inteiro, de segunda a sexta, o horário de 8 a meio-dia, depois fecha para almoço, e de 2 às 18, com monitores esperando vocês lá. Só lembrar de levar um documento para poder entrar, né, na portaria, e vai ficar na sala anexa ao gabinete. E convidar todos os ouvintes da rádio que possam nos prestigiar. Gostaria também de agradecer aos nossos parceiros Espadeto Molduras, a Gráfica Itália, a Paola Vicente, a Arte Decor, o Eduarte Locações e ao IFES VNI pelo espaço, e Carlos Bal Design. Muito obrigado.